Olá, que bom estar em sua companhia, começando aqui mais uma edição do programa Café com Leite, aqui pela TV Café Cafezinho. Mas em especial, nosso principal compromisso é lhe manter sempre muito bem informado com os nossos convidados. E hoje nós vamos falar sobre um tema de extrema relevância, câncer coloretal. O meu convidado de hoje, ele é médico, proctologista. Eu vou conversar mais uma vez aqui com o doutor Edmar Landim. Muito obrigado, rapaz, mais uma vez aqui no programa, para a gente conversar um pouco, você nos ensinar mais um pouco, a mim e todos esses telespectadores aí, eu fico muito feliz. Seja bem-vindo. Obrigado, Leite. Obrigado a você por mais uma vez me abrir as portas do seu programa para a gente debater sobre esse tema tão importante, de uma relevância tão grande como é o câncer coloretal. Pois é, e é tão bom a gente dividir, né, essas informações, porque são pequenos detalhes que, agrega muito valor. Muitas vezes as pessoas desconhecem, tipo, pequeno detalhe que você poderia, se tivesse esse cuidado preventivo, você não estaria hoje acometido de uma doença, né? E esse programa muitas vezes provoca isso, as pessoas se cuidarem. Com certeza. O fato muitas vezes pelo desconhecimento das pessoas, né, a falta de informação tardia, o diagnóstico, os pacientes vão demorar um pouco mais para procurar o profissional de saúde, e o seu programa está aqui justamente para isso, para esclarecer, para tornar as informações mais públicas e assim a população em geral se cuidar mais. O doutor Admar, e principalmente nessa questão mais íntima, né, que é no reto, no intestino, mas a gente, no intestino também, mas a gente fala do colo retal, né, então é uma coisa mais íntima e intimida mais as pessoas, né, há um impacto, pelo menos para os homens, né, eu Com imagino, certeza, né, com certeza. Existe sempre o um tabu tabu, né. da vergonha, Hum, né, do pudor pela região, né, a ser uma região íntima, ser uma região que não se frequentemente se mostra para ninguém, então existe tudo isso, a vergonha, né. mas que na verdade tem a sua relevância e se não tiver cuidado, cada dia piora, né. Não, com certeza, faz parte do corpo humano e tem que ser cuidado como Tem que qualquer ser outra parte. cuidado, é. Agora eu acho curioso é isso, eu sempre digo aqui, eu não sei se procede ainda, porque os homens estão se cuidando mais, os homens estão indo mais para as academias, os homens estão indo para a questão da estética também, estão tendo mais cuidado, mas nessa questão desse quesito, os homens estão se cuidando mais, doutor? Hoje em dia a gente percebe uma melhora, né, o homem Hum, também ele procura se cuidar, procura da sua saúde. As mulheres com certeza se preocupam bem mais, mas hoje a gente hum. está vendo já que Vem os homens crescendo esse cuidado, né? já estão crescendo, já estão Hum. deixando um pouco da vergonha de lado, procurando se cuidar um pouco mais. E até porque eu sempre tenho dito, e o senhor me corrija aí, essa questão da Da ética, né. O médico, ele é médico só naquela sala, quando ele sai ele é um ser humano, então mas lá dentro ele é outra pessoa, eu O imagino, né. sigilo médico, a consulta médica é uma coisa que fica ali entre 4 paredes. O que acontece no Sim. consultório, não se divulga, isso faz parte da ética médica, né. E que as pessoas podem ficar tranquilo quanto Sim, a isso, é um processo natural, né, não precisa, mas isso não deixa de intimidar em razão de ser momentos, ser partes íntimas, né, que não é muito comum. E eu imagino as pessoas de mais idade também, né, fazendo isso, né, isso eu acho que deve ser muito mais difícil. Mas doutor Edmar, esse câncer coloretal, se escuta muito o câncer de mama, câncer de próstata, são mais divulgados, digamos assim. Mas eu te pergunto, e esse coloretal?
É Então, também? Leite, quando a gente fala em tumores coloretais, o que que é o tumor coloretal? É todos aqueles tumores do intestino grosso. Então, o intestino, o tubo digestivo vai da boca até o ânus, né? Hum, Então, os tumores coloretais são aqueles tumores que são específicos do trato digestivo baixo, do cólon, né? Do cólon e do reto. São tumores comuns para você entender a relevância, para que você entenda a relevância do nosso tema. Hoje, o tumor coloretal, ele é o segundo tumor em incidência em homens e mulheres. Então, é um tema que exige, é, ele tem uma importância, tem uma relevância muito grande no nosso meio. É pois é. por ter essa alta incidência. Hoje, ele é o segundo tumor que mais incide em homens e mulheres. E vem crescendo a cada dia. E vem crescendo por conta dos métodos diagnósticos, né? Hum. É interessante, né? O diagnóstico precoce vem demonstrando os cuidados que as pessoas devem ter e, Sim, consequentemente, com né? certeza, com certeza. Quando a gente fala em tumores, quando a gente fala em doenças malignas, neoplasias, o diagnóstico precoce sempre está associado a taxas de cura mais altas, a taxas de Hum, sucesso bem elevadas. Diferente de hum, tumores que são diagnosticados em fases mais tardias. Aí a hum, chance de cura do paciente cai drasticamente. Então, hum. como quase tudo na vida da gente, a prevenção acima de tudo. É comum eu escutar, doutor, no mundo profano a contabilidade, o mundo profano a saúde, as pessoas dizem: "Não, é só um nódulozinho pequeno, isso não tem problema, é só acompanhar e tal, tal". Procede, porque eu acho que se é um nódulo pequeno ele pode crescer. Eu, né, imagino, ele pode crescer. Primeiro, eu não sei se ele é maligno ou é benigno, se ele crescer e for maligno, mas eu não poderia ter eliminado esse danado antes? Aí onde está a questão da prevenção, né? Se é pequeno, é mais fácil se eliminar quando uma lesão ela é menor. Lesões Hum, maiores trazem problemas maiores, consequências maiores. Então, tudo que você conseguir tratar numa fase mais precoce é melhor, hum, tanto para tratamento como para diagnóstico. muito bem. Mas outra coisa também que chama a atenção é o seguinte, é que os nódulos é nódulos, eu posso chamar, né? Quando a gente fala nesses tumores, são os pólipos, são o carro-chefe. Pólipos, né? São os Certo, pólipos. certo. São exatamente essas nodulações. Hum, São no popular a gente pode chamar realmente de verruguinhas, são as as verruguinhas que verruguinhas, crescem no né? intestino, são lesões que precursoras dos tumores de intestino, dos tumores de E cólon. essa quantidade de pessoas acometidas de cânceres, de um modo geral, é em detrimento, digamos assim, do diagnóstico que está acontecendo? Por que isso? Porque no passado recente não se via tantas pessoas com câncer, né? E hoje eu estou falando que eu enxergo assim, muitas pessoas cometidas de cânceres. Eu acho que isso aí é uma coisa mista, tanto pelos métodos diagnósticos, que a gente vem vendo que estão crescendo cada vez mais, como a gente falou agora há pouco, muitas pessoas, cada vez mais pessoas, tanto homem como mulher, estão procurando se cuidar, estão frequentando os consultórios, estão fazendo os exames de prevenção, como por muitos aspectos do dia a dia. A vida, a expectativa de vida vai aumentando, o paciente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais velho, e a dieta nem sempre é aquela dieta ideal para se ter, então tudo isso leva ao aumento desses índices. Pronto, já que outro dia conversando com um profissional de urologia, ele disse que em todo homem a próstata vai crescer um dia. Não sei se procede, mas ele disse isso. Então eu te pergunto, eh, necessariamente as pessoas, de um modo geral, terão nódulos ou pólipos? Nas colonoscopias diagnósticas, a média de se encontrar pólipos é uma média de, para cada 4 exames, a gente encontra um paciente, então uma média de 25%, 25% é né? alta, É uma muito média de alta, né? 25%. Dentro desses 25%, né, a grande maioria desses pólipos são pólipos benignos, pólipos pequenos, pólipos inflamatórios ou pólipos hiperplásicos, que são lesões benignas, sem malignidade alguma, né, que retirados de uma forma precoce iriam eliminar um tumor no futuro. Hum. Benigno tornar-se-á um futuro maligno? Não, poderá, né? Poderia ter alguma degeneração maligna no futuro. Um tempo de progressão ali, 5 anos, 10 anos. Pode, não necessariamente Pode, não precisa. necessariamente. Por isso Nem todos os pólipos vão degenerar
para virarem adenocarcinoma, né? Mas todo adenocarcinoma deriva de um pólipo. É mais ou menos desse jeito a associação. Tá certo. Diga uma coisa, uma vez diagnosticado com um pequeno pólipo, mesmo que benigno, é bom ficar acompanhando com frequência? 2, a questão da prevenção, a questão dos cuidados com antecedência. Eu não vou no médico porque eu vou adoecer, isso é comum nas pessoas com mais idade. Eu não vou no médico, eu não vou procurar doença, né? Aí não vai, quando descobre já é tarde. Já é avançado, né? Então essa busca antecipada, isso tem contribuído, por exemplo, assim, para esse processo de longevidade das pessoas? Sim, com certeza. Hoje, de forma eletiva, de forma preventiva, a Sociedade de Coloproctologia orienta a gente solicitar exames a partir de 45, 50 anos, para todos os pacientes, independente dos sintomas. Já aqueles pacientes que apresentam algum sintoma de alarme ou algum outro sintoma, ou que tem algum histórico de câncer de intestino na família, a gente solicita com a idade inferior a isso, inferior a esses 45 anos, por volta dos 30, 35 anos. As pessoas, é possível evitar um câncer no futuro? Realizando as colonoscopias, fazendo a retirada dessas lesões que podem prevenir, Eu juntamente. digo jovem, eu tenho 20 anos, 25 anos, eu não tenho nada, eu posso mudar meu estilo de vida para eu evitar isso no futuro? Leite, o câncer coloretal, ele é multifatorial, digamos assim. Uhum. Então, ele deriva de vários fatores predisponentes, né? Entre eles, o principal é a idade, né? Então, você vê que pacientes acima de 60 anos, 70 anos têm um risco mais aumentado. Junto a isso, né, pacientes com dieta pobre em fibra, pacientes que são obesos, sedentários, tabagistas, etilistas. Então, todos esses pacientes, eles têm um risco aumentado. Não um fator isolado, mas a mistura desses fatores fazem com que o paciente tenha mais chance. Então, o que seriam medidas preventivas, né? Primeiro, hábitos saudáveis, aquela dieta rica em fibra, frutas, verduras, legumes, saladas, cereais, a prática regular de atividade física, a ingesta de água, né, 2 a 3 litros de água por dia, numa média para a população, a baixa ingesta de alimentos condimentados, industrializados, processados, ultraprocessados. Eu ia te chegar a essa pergunta, mas você já tocou no assunto. Eu acho que, assim, essa questão que eu tenho observado nas nossas conversas aqui com os profissionais de saúde é que um dos indicadores mais agressivos nos cânceres hoje é esses produtos ultraprocessados, né, industrializados, né? Por conta do acúmulo de substâncias nitrogenadas, né, que fazem uma degeneração na matriz celular, e isso leva ao aumento das células cancerígenas. Eu conversei com o criador, eu estava no supermercado certa feita e olhando o leite, né, o leite em caixa. E ele chegou, olha aí, tudo bem, tal, tal. Ele disse, rapaz, você sabe por que é que uma caixa dessa tem esse prazo de validade aí de X dias mais ou menos? Mas em média 30 dias? Eu digo, mas deve ter botado alguma coisa aqui misturada para poder esse negócio render tanto tempo, né? Porque quando você tira o leite da vaca, no outro dia, se não ferver, no outro dia ele corta, né? Alguma coisa tem lá dentro, né, para Exatamente. conservar, né? Ele Vai disse, olha, saber o que é isso vai e o quanto saber. isso vai fazer mal pra gente, né? Pronto. Aí ele disse exatamente isso, ele é criador, né? Ele disse, olha, leite, se eu tiro o leite lá, no outro dia se eu não ferver, no outro dia não. Ele, no final da tarde, ele já cortou ali, já joga fora, já não presta. O leite in natura é o melhor que tem. O segundo, esse do saco é o menos ruim, porque só vale 2, 3 dias. Quer dizer, o produto químico que tem aí dentro é menor. Tem menos conservante, Menos né? conservante. Esse na caixa para durar 30 dias tem muito mais conservante, é obrigado. Ele falou produtos químicos, né? Tem muito produto químico aí dentro, isso provoca. Então, se você puder, leva aquele saquinho lá, homem. Se puder criar sua vaca, né? Crie sua vaca, né? E de fato tem sentido, né? Tem, com certeza, Né? tem sentido, tem sentido. E lembrando que não é só isso, eu citei o leite como um exemplo aqui, mas é uma série de produtos que levam a isso, né? Aquele sanduíche bem bonito que tem na placa, chega. Enlatados, embutidos, né? Tudo isso. E não é somente ao colo retal, né? Não. Vai ser de uma forma geral, né?
né, vão agredir de uma forma geral. O colo retal por conta do tubo digestivo que está em ação direta ali, né? É direta, né? Hum. É o tema de hoje, câncer coloretal, e o convidado é o médico proctologista Dr. Edmar Landim, aqui no programa Café com Leite. Dr. Edmar, água São Geraldo, Com certeza. por favor. Aceita um cafezinho? Sim, Por favor, doutor. Gente, o tema é de extrema relevância, né? Câncer coloretal. Eu tenho certeza que você conhece alguém ou tem algum vizinho, algum parente que tem problema de câncer. Não necessariamente coloretal, mas tem alguém, não tem? Tem. Pronto. Pois vamos continuar ligado no programa que você vai aprender muito mais, em especial a se cuidar. É o que eu estou lhe afirmando aqui no programa Café com Leite. Voltaremos em instantes. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. É sempre muito bom me deliciar de um cafezinho, mas em especial é sempre muito bom lhe manter bem informado. E o nosso tema de hoje é câncer coloretal e o nosso convidado é o médico proctologista, doutor Edmar Landim. Doutor Edmar, é, nós falamos aí nessa questão do processo de prevenção, né? A prevenção é uma alimentação em especial, porque você disse que começa na boca e termina no ânus, né, então entra e sai. O entra e sai, é o tubo Entra e digestivo, né? sai. Da boca até o ânus. Mas me diga uma coisa, quando nós falamos do colo retal, necessariamente esse câncer é no ânus, ou é em todo o intestino ali, é toda parte? Não, o câncer coloretal ele é o câncer que acomete os cólons e o reto. Então vamos dividindo basicamente o intestino da gente, a boca, estômago, boca, esôfago, estômago, intestino delgado e o cólon. A função do Tem um cólon, cólon depois do delgado. isso, qual que é a função do cólon? O cólon ele absorve alguns nutrientes, absorve água, alguns nutrientes e e é responsável pela formação do bolo fecal, né? Então, os tumores que acometem essa região do cólon, né, cólon direito, cólon transverso, cólon esquerdo, sigmoide reto, a gente chama de tumores coloretais. Os Hum. tumores de ânus são outra situação, já são outras causas, né? São tumores que têm abordagens diferentes do tumor coloretal, mas que também fazem parte do universo da proctologia, né? Eu não sei se cabe essa pergunta, mas não custa nada lhe perguntar. Tem hemorroidas, né, que Sim. são nódulos, são caroços também? Hemorroidas são nodulações vasculares, digamos assim, são enovelados vasculares, veias e artérias que ficam no canal anal. O Certo. canal anal seria a transição do reto, né, que é a Uhum. parte do intestino, para a pele. Seria meio que aquela transição, onde tem a musculatura da região anal, os músculos que fazem a É uma continência infecção daquela fecal. área ali. Não seria meio que, não seria uma infecção, a palavra não seria infecção, seria é, uma um aumento da vascularização normal dessa região. Os Ah, vasos hemorroidários todo mundo tem, Leite. Geralmente sim, eu falo certo. muito isso no consultório. Os vasos hemorroidários todo mundo tem, todo mundo. Né? Isso é a Mas infecção desses vasos. isso, mas a inflamação desses vasos, o sangramento, os sintomas, aí a gente chama o nome de doença hemorroidária. É outra situação. Aí a doença hemorroidal pode transformar-se em câncer? Não, a doença Ah, hemorroidária é não, totalmente pronto. benigna. Tá Totalmente certo. benigna. É aquela situação, ela não mata, só maltrata. Só Mas só maltrata, né? maltrata. Tá certo. E não tem nenhuma conexão com o cólon, no quesito câncer retal. Não chega a ser fator de risco. Não chega a ser fator de risco. Certo, certo. Muito bem. Inclusive, né, um dos sintomas mais alarmantes para mim, e acho que até para os pacientes também, o sintoma mais alarmante, o sintoma que mais denuncia, o sintoma que frequentemente os pacientes procuram a gente, é o sangramento. Né? O pessoal chega, tô sangrando pelo intestino, e assim, nem todo sangramento é de hemorroidas, assim como nem todo sangramento é de tumor de intestino, né? Certo. Então, o sangramento faz parte dos sinais e sintomas dos tumores de intestino, da mesma forma que faz parte das doenças benignas da região anal, né? Então, nem todo sangramento é aquele sangramento
de alarme, né? Aquele sangramento que quer Mas dizer que o paciente vai ter. teve sangue, rastro de sangue na fezes, corra para resolver. Isso. Não Sangrou, guarde. sangrou, tem que ser investigado. Esse sangramento pode ser, como ele disse, pode ser de vários fatores, né? Pode ser de doenças benignas da região anal, pode ser também de doenças benignas do cólon e do reto, como também faz parte da sintomatologia dos tumores de coloretais, dos tumores de Agora, intestino. esses raios de sangue, digamos assim, uma vez, duas, é um indicador ou com uma certa frequência? Eu digo isso porque eu não quero que o meu telespectador que viu isso hoje e já amanhã já entre em desespero, né? Porque saber que você tem problema, tem um câncer, ainda é uma, digamos assim, uma sentença de morte, É né? um impacto muito Um grande na impacto vida muito da grande, pessoa, né? né? Então, assim, teve isso hoje, ontem, calma, não precisa se preocupar assim, correr, né, desesperadamente, né? Isso. Sangrou uma vez, aquela pessoa que sangra esporadicamente, um sangramento associado muitas vezes a esforço na hora de evacuar, fezes ressecadas, episódio de Que constipação ou pode de acontecer, diarreia, né? isso aí pode acontecer. Agora, aquele sangramento que se torna rotineiro, frequente, faz parte do seu dia a dia, ou o que acontece semanalmente, esse sangramento é um sangramento que merece ser investigado e merece ser tratado. Para a gente investigar, passar numa consulta com o proctologista, todo aquele exame físico, toque retal, anoscopia, muitas vezes, a depender da idade, dependendo de fatores de risco, a solicitação de exames como a colonoscopia, a retrosigmoidoscopia, né, que são exames que têm uma dupla finalidade. Eu sempre costumo dizer isso, que são exames que têm uma dupla função. São exames diagnósticos, no sentido de diagnosticar lesões, e também é um exame que tem a finalidade terapêutica. A gente consegue fazer a ressecção desses pólipos, né, que são essas lesões que podem evoluir para câncer de intestino. Então, Leite, a colonoscopia para mim é um exame fantástico. Eu sou proctologista, então talvez eu seja até suspeito para falar, mas para mim a colonoscopia é fantástica, por essa Você dupla finalidade. tem uma visão muito ampla, né? Tem. Ela diagnostica e trata, ela vai fazer isso tudo. Né? Eu só estranho porque é que hoje se faz uma cirurgia, a produção vai cortar essa parte, mas eu vou falar. Me diga uma coisa, hoje o médico cirurgião cardíaco, ele faz uma cirurgia no coração de um feto, ainda, né, na barriga da mulher, né. Mas aí o o toque não tem O toque retal é não tem nem imprescindível, né? a Ainda não pro acharam nada para substituir, não né, é Leide? rapaz, não é? Não, aí É a parte do sentir o paciente, né? A parte da gente fazer que a todo aquele contato, é né? o que a telemedicina não ajuda, não Não. ajuda, Para a né. proctologia, a telemedicina ajuda em algumas situações, mas muitas vezes deixa a desejar por conta disso, né? É, Quando você já tem um primeiro contato com o paciente, você já conhece a história dele, você já examinou, tudo bem. Aí uma segunda consulta poderia até ser, mas a primeira consulta não. A primeira consulta é essencial, tem que né. ser ao vivo, você tem que sentir esse paciente, tem que ver, tem que avaliar. Essa anamnese, esse momento É, inicial, ele é muito a relação médico-paciente, Leite, é importantíssima. Ali é onde as bases se firmam, né? Você sente o paciente sente o profissional, você tem como passar confiança para ele, você receber todos aqueles anseios, todo aquele medo que ele tem, e conseguir conversar, conseguir contornar essas situações, deixar ele mais tranquilo. Isso é imprescindível, isso é fundamental. doutor, existe lá na academia, quando estudando medicina, existe cadeiras sobre essa questão do atendimento, da humanização, o relacionamento com o paciente? Existem as Existe, cadeiras né? de relação médico-paciente, né? Hum, Mas a gente sai da faculdade com uma visão, hum, né? Uma visão muito acadêmica, hum. com a experiência de contato pessoal não tão grande, Não tão grande, né? né? Então eu acho que Mas tem só umas dicas, isso a gente né? tem o convívio muito de livro, né? A Hum, experiência pessoal, de paciente para paciente, eu acho que isso é uma coisa o dia a que dia vem com que o dia a vai. dia, com você atender, você lidar com pessoas todos os dias. Eu acho que vem muito disso. Doutor, por que essa pergunta? Porque assim, eu acho isso extremamente relevante, sabe? Tenho um problema cardíaco e na ocasião, mas meu médico não, meu médico é o doutor Talo Barbosa, é pessoa de ouro,
Foi um outro médico antes dele, eu vou até dizer aqui, não vou dizer o nome não. Mas eu vou dizer o que aconteceu. Eu cheguei porque ele tem um alto renome aqui no Juazeiro, no Cariri, porque ele não é ele é aqui do Cariri. É um cara que é tido como o tampa, né, popularmente falando. E eu, na ocasião, quando fui fazer uma consulta, ele disse: "Diga", eu digo: "Eu não tenho nada para lhe dizer". Eu estava tenso, né, porque eu estava sujeito a fazer uma cirurgia do coração e tal. E quando eu cheguei lá, que eu sentei, ele disse: "Diga", ele disse, digitando aqui, disse: "Diga". Aí eu fui e disse: "Não, doutor, não tem nada para lhe dizer não". Já fui me levantando e disse: "Eu estou indo embora, eu não sabia que o senhor estava ocupado não, depois eu entro". Aí já fui para a porta e já fui abrindo, disse: "O que é que está acontecendo?". Eu disse: "Nada, continue aí com o seu trabalho, daqui a pouco". Mas eu não sou assim, é porque eu estava assim naquele Um momento. momento fragilizado, né, Era, Leite? É "Ó, essa você tem que fazer situação. uma cirurgia em 10 dias". Aí eu enlouqueci, aí eu procurei outras opiniões, de acordo com o meu médico que estava me acompanhando, fui procurar outras opiniões e ele me atendeu desse jeito. E ele pode ser o melhor do mundo em tudo, mas no atendimento humanizado ele não é não, mas deixa pra lá. Mas não foi doutor Thales Barbosa, que esse aqui é de ouro, viu. E doutor Samuel, que me fez a cirurgia também, pessoa extremamente, já chamei aqui no programa eles 2 umas 10 vezes aqui, e ainda foi pouco, ainda vou chamar mais. Então assim, por que isso aí eu quero provocar isso? Eu quero provocar isso no quesito, para que as pessoas, em especial no nosso caso, que é um momento assim, digamos, mais íntimo, como falamos no início, e nós precisamos estar mais tranquilo, mais relaxado, ter mais segurança, mais tranquilidade. Não enxergar esse profissional aqui como nem um bicho, nem uma pessoa agressiva, mas como um ser humano que, Isso. né? É aquela situação, o paciente quando procura a gente, ele está sensibilizado de alguma forma, Sim, né. sem Se ele dúvida, se se ele se disponibiliza, sair da sua casa, marcar uma consulta, ir até um profissional, sentar na frente, conversar com ele, ele está precisando de uma ajuda, ele está fragilizado, né, então eu acho que faz parte, e é por sinal fundamental. Por sinal, foi o que eu disse para ele, sabe. Ele olhou para mim assim e disse: "Pô, tá bom, afasta aqui". Afastou assim o computador aí, olhou para mim e disse: "Pois não, pois diga, o que é que você quer?". Eu disse: "Doutor, o senhor acha que eu vim aqui porque o senhor pensa que o senhor é bonito?". Aí ele disse: "Não", ele disse: "Pronto, o senhor não é bonito, fique sabendo. O senhor acha que qualquer pessoa que vem sentar aqui na sua frente para fazer uma consulta, vem brincar ou vem". As pessoas vêm para cá, doutor, eu queria lhe dizer, porque tem um problema de saúde e está fragilizado. Eu Isso. sou um deles. Então eu quero que o senhor dê atenção olhando no meu olho. Aí ele foi, mudou de assunto e olhou para mim assim, eu disse: "Agora nós vamos". Aí Melhorou, conversa, né? aí entrou no clima, aí É, pronto, né. isso. Mas é isso que você está dizendo, Eu acho que é fundamental essa relação né. médico-paciente, você tem que ter isso. Principalmente, assim, em especialidades cirúrgicas, onde o paciente se entrega para você por um problema, para você tentar resolver, para você resolver, ele vai na É a vida esperança. dele, né. Ele entrega, ele É. se entrega para você de inteiro, né. Você vai mexer no corpo, vai lhe entregar o corpo dele para que você faça um procedimento para que ele fique bem. Então eu Exatamente. acho que nessa situação, mais do que em qualquer outra, tem que existir essa Relacionamento, essa relação, intimidade, essa essa boa aproximação, relação, essa né. boa Uma relação, né. relação de confiança, acima de tudo, né, Ô doutor respeito. Edmar, detectado, feito os exames, né, em especial esse de colonoscopia, é É a colonoscopia, né, colonoscopia, esse é isso. que você gosta, né? Demais, eu sou, como eu lhe disse, É sou fã. fã da É, colonoscopia. legal, legal. A partir de quanto tempo tem que se fazer uma colo eu nunca fiz, eu acho que eu tenho 60, eu tenho que fazer, não Eu tem? acho que você tá no template já, Tá no você tá tempo, eu no já passei, tempo. doutor. Inclusive, se você quiser marcar sua colonoscopia lá na Endoclinic, doutor Rapaz, meu Robert, a clínica doutor Roberto aqui de Juazeiro, a gente faz esses exames você lá. atende aqui com o doutor Atendo, Roberto, meu atendo na clínica do irmãozinho, doutor Robério, e gente muito. muito O doutor boa. Robério é o grande professor daqui da gente. É, gente boa, Atendo cara lá, simpaticíssimo, meu amigo, já veio aqui consultório, várias vezes tomar café exames, comigo. faço tudo Quer lá. dizer que eu já estou no prazo, Já, Leite, você já tá no tá prazo, você tá na passando época de ele, fazer tá já. na Passando época, né, não, não vamos dizer que você tá passando não, mas vamos dizer que você tá no tempo já. já tá no Tá, mas a tá, partir tá. de quando, na Então, verdade, isso? eletivamente, né, pacientes assintomáticos, 45, 50 anos, né? A sociedade fala em 50 anos, só que hoje, né, muitos profissionais, eu sou um deles, a gente vem começando a puxar essa idade mais para baixo. Então, por volta dos 45 anos. Isso eu falo de pacientes assintomáticos, pacientes que Certo. não têm sintoma algum. Chegou no consultório, qualquer queixa ou pacientes aleatórios tem que fazer a colonoscopia. É indicado que precisa Isso é fazer. um exame, É um portanto, exame, a não colonoscopia é um necessariamente exame. diz que tem alguma coisa, né? Não, a colonoscopia é um exame, igual da mesma forma que a mulher
anualmente faz o exame das mamas, o exame do colo do útero, o homem faz o exame da próstata anualmente, PSA, toque retal. A colonoscopia também é um exame de prevenção, um exame de rastreio, certo? A diferença é que a colonoscopia não necessariamente precisa ser um exame anual, né? Paciente fez uma colonoscopia hoje, 45 anos, tá normal, o paciente não tem histórico familiar, não tem queixa alguma, não foi retirado pólipo, um exame totalmente normal, totalmente inocente, 5 anos para se fazer novamente. Já aqueles pacientes com histórico familiar, pacientes com familiar de primeiro grau, quando a gente fala paciente com familiar de primeiro grau, é pai, mãe e irmãos, certo? Pai, mãe e irmãos com histórico de câncer de intestino, a gente puxa essa idade bem mais para baixo. 30, 35 anos a gente já inicia os exames de prevenção. Já para aqueles pacientes que fizeram uma colonoscopia diagnóstica, foram encontrados pólipos, e nessa ocasião foram ressecados esses pólipos, a depender da natureza do pólipo, se um pólipo adenomatoso, hiperplásico, inflamatório, a gente tem de 1 a 3 anos para se repetir essa colonoscopia, né? Para fazer novamente o exame, para ver se existe algum outro pólipo, se aquela ressecção foi completa, se ficou algum resquício, ou se o paciente criou algum outro pólipo que precisa ser retirado novamente. Mas o pólipo, regra geral, foram encontrados pólipos, tem que fazer a ressecção, seja ele 5 milímetros, 1 centímetro ou maior do que isso, tem que ser retirado. Tem que ser retirado, né? Diga uma coisa, nós temos aí, ó, rapaz, eu fui na academia, mas impressionante. Muitos equipamentos, mas bem vago. Você fica na fila para fazer um exercício. Ou seja, o número de pessoas em academias, fazendo caminhada, ciclismo e tal, vem aumentando de forma significativa. Mesmo assim, que é um indicador, digamos assim, Seria um fator de proteção. Um fator de proteção, isso, né? Exatamente. Mesmo assim, ainda vem acontecendo, né? Vamos comentar isso no próximo bloco? Vamos tomar café? Vamos sim. Gente, doutor Edmar Landim, médico proctologista, atende aqui na Endoclínica, aqui em Juazeiro do Norte, na rua São José. Ele diz um número daqui a pouquinho. Eu lembro aqui que é entre Santa Luzia e Alencar Peixoto. Faz uma visita lá, né? Vai conhecer o doutor. Ele gosta de fazer o exame, ele adora. Ele sorriu aqui quando ele fazia esse exame de colonoscopia, mas com o intuito exclusivo de beneficiar, de promover o bem-estar, né? Eu acho que até eu já vou lá também. Doutor Edmar, Água São Geraldo, né? Nada mais justo do que isso, né? Mais um cafezinho? Eu quero saber mais, e você? Doutor Edmar Landim, médico proctologista aqui no programa Café com Leite. Rápido intervalo, voltaremos em instantes. Nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. A informação aqui em primeiro lugar, conversando com o médico proctologista, doutor Edmar Landim, falando sobre câncer coloretal. Pedi permissão aqui ao meu convidado para mostrar aqui para você, ó, Café com Leite em revista. Aqui, olha só, a contracapa, TV Café com Leite, TV Verde Vale, né? Aqui você encontra matéria, inclusive de saúde, viu? Tem muitas coisas interessantes aqui, marketing, né? História também, falando aqui sobre a terra do Padre Cícero, turismo religioso. Ó, o doutor Tales aqui, falando sobre algumas verdades que necessitam serem ditas na medicina, e dentre outras aqui, empreendedorismo. Tem muita matéria interessante aqui. Importante que você mande uma mensagem aí nas nossas redes sociais e eu envio para você gratuitamente. Ela é feita para você. Eu passo na Rua Delmiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte, que eu entrego a sua gratuitamente, tá bom? É a 8ª edição do Café com Leite em Revista. Doutor Edmar, como eu disse no bloco anterior, e eu imagino que não seja diferente, tomar conhecimento
um problema de câncer, eu preciso de um psicólogo primeiro, né? Porque o impacto deve ser muito, muito violento, né? Eu imagino, eu não quero sentir esse impacto. Isso é um ponto. Outro ponto é, quando eu vou me tratar, por exemplo, quando eu tomo conhecimento, eu preciso, assim, digamos, de uma equipe, talvez, multidisciplinar, para que eu possa absorver aquilo que eu acho que é muito difícil para as pessoas, né? Com certeza. A abordagem, o diagnóstico nunca é uma situação fácil, né? O ter que descobrir que está com a doença, para a gente também, você tem que ter todo um jogo de cintura Para para o próprio falar para o profissional, paciente. até isso é ruim, né? Nunca é um diagnóstico fácil, nem para a gente que está dando o diagnóstico, nem para quem está recebendo. Então é importante sempre um apoio multidisciplinar. O câncer, ninguém trata o câncer sozinho. Não é o proctologista, não é o oncologista clínico, não é o oncologista cirúrgico. Então, não é só o profissional, é uma rede de apoio. O paciente vai precisar de um psicólogo, um apoio psicológico, um apoio nutricional com a equipe de nutricionista, vai precisar de um cirurgião, seja um proctologista, seja um oncologista, né? Contanto que tenha a experiência, que tenha a expertise, né? Para tratar da forma mais correta aquele caso. Muitas vezes vai precisar de um oncologista clínico, para alguns pacientes que precisam fazer um tratamento pós-cirurgia. E é isso. Ninguém é o dono do paciente. É um paciente que precisa de um apoio Família multidisciplinar. também é muito Família é importante, muito né? importante, o apoio dos familiares. E a gente ter sempre em mente que o diagnóstico de câncer não é o fim da linha, não é o fim da vida. Diagnosticou, você teve aquele diagnóstico, Vamos não cuidar. necessariamente quer dizer que você está condenado, que você vai perder sua vida, que você vai morrer daquilo. Não. A caminhada é uma caminhada difícil, é uma caminhada árdua, né? Um caminho cheio de pedras, mas que pode facilmente ser passado, né? Você consegue o tratamento, você consegue a cura. Doutor Edmar é proctologista. Também é cirurgião? Sim, sim. Todo proctologista, ele tem na sua base a cirurgia, Ah, né? tem, Para ser né? Certo. proctologista, a gente precisa Para ser, fazer. você precisa ter. Para ser o proctologista, o caminho é um pouco longo, né? Tem a faculdade, depois da faculdade tem uma residência de cirurgia geral, 2 anos, hoje são 3 anos, e mais 2 anos de proctologia. Essa cirurgia geral é geral. A O cirurgia próprio nome já diz, geral é né? geral. Cirurgião geral é o que opera tudo. E Certo. aí depois a gente faz a subespecialidade, que é a proctologia. Então é um caminho que é um pouco longo para se chegar, Certo. mas é um caminho muito bom. Uma vez diagnosticado e é de fato maligno, necessariamente esse tratamento tem que ser cirúrgico. Os tumores de cólon, certo? Quando a gente fala de cólon, só de cólon, então vem o cólon direito transverso, descendente sigmoide. Esses tumores são tumores cirúrgicos. O tratamento é basicamente com cirurgia, certo? A depender do estágio que se encontre o tumor, ele também faz necessário a realização de um tratamento adjuvante, né? No caso com quimioterapia, radioterapia. Os tumores de reto, Pós-cirúrgico? pós-cirúrgico, Certo. pós-cirúrgico, a depender do estágio, né? Estágios que você vê que o paciente, né, pela a análise anatomopatológica ou pelos exames de estadiamento, se o paciente já tem metástase, seja ela uma metástase para linfonodos, que são os gânglios, ou para órgãos à distância, fígado, pulmão, o paciente merece uma radioterapia, uma quimiorradioterapia para eliminar 100% dos focos de tumor. Já o tumor de reto ele tem uma certa particularidade. Os tumores de reto baixo, eles passam por um tratamento que a gente chama de terapia neoadjuvante. É aquele paciente que faz uma quimioterapia, radioterapia, antes do procedimento cirúrgico, com a finalidade de diminuir a extensão daquele tumor, né, para que se consiga fazer uma cirurgia curativa que poupe a musculatura esfincteriana. Tumores muito baixos, né, a margem cirúrgica vai comprometer a musculatura esfincteriana. Então, nesses tumores de reto, muitas vezes é necessário se fazer uma amputação de reto e o paciente vai ter que usar a colostomia definitiva para o resto da vida. Então, a função da quimioterapia, da radioterapia da adjuvante é justamente nesse sentido, para que você consiga diminuir o tumor. Em algumas situações, se consegue até a regressão 100% do tumor, né? Você consegue o tratamento completo só com quimio-radioterapia neoadjuvante, mas a intenção principal é que consiga reduzir o tumor para se fazer uma cirurgia curativa e que poupe
a musculatura esfincteriana para o paciente continuar sem o uso da bolsa. Mas é delicado, né? Chegar a usar a colonoscopia, Colostomia, a bolsa de colostomia, né? colostomia, isso. A bolsa, né? Isso, exatamente. Aí nessas situações existem as bolsas, as colostomias, os estomas, né? Vamos dizer assim, que pode ser uma ileostomia, pode ser colostomia. Então, existem esses estomas que são temporários ou os estomas que são definitivos. Nessa situação dos tumores de reto, particularmente, tumores de reto baixo, onde a terapia no adjuvante não conseguiu uma regressão, e aqui a cirurgia não teve como fazer poupar o esfíncter. Então, esses pacientes vão usar uma colostomia terminal definitiva. Esse paciente vai sim ser candidato ao uso da bolsa de colostomia para sempre. Em outras situações, pode-se fazer estomas temporários, como forma de proteção também, para proteger as anastomoses. As anastomoses são as junções Temporário é de. porque dá para deixar de usar em breve. Isso, que dá para deixar para usar em breve. Um exemplo que eu vou lhe dar. O paciente fez uma cirurgia, um tumor de transição de reto sigmoide, fez a cirurgia, mas aquela anastomose, a anastomose é a junção, quando a gente faz a junção de intestino com intestino. Né? Aquela anastomose não ficou tão segura, ou você tem medo dela romper, né? Então se faz uma abertura antes daquele local, né? Que esses são os estomas temporários, são os estomas de proteção. Nesses estomas existe uma reversão futura. Isso pode ser feito minimamente invasivo? Pode. Digamos assim, eu vou usar a expressão, se eu me corrigir. Por corte, essa cirurgia é feita cortando alguma parte do corpo? Isso, existe a cirurgia. Hoje existem várias modalidades cirúrgicas, né? A modalidade cirúrgica aberta. Aberta. Isso. E as minimamente invasivas, por vídeo atualmente até a robótica, né? Então, a via de escolha, a via minimamente invasiva é sempre melhor para o paciente, né? A videocirurgia e a cirurgia robótica. São sempre as primeiras escolhas, por esse fato de serem minimamente invasivas e trazerem, como é que eu posso dizer, também, né? menos agressão para o paciente. São cirurgias que vão ter uma resposta inflamatória menor, o paciente vai conseguir recuperar e voltar às suas atividades do dia a dia mais rápido. Uma cirurgia aberta tem alguns riscos, né? O paciente vai ter mais dor no pós-operatório, existe o risco de hérnia, de deiscência, de suturas. Então, são cirurgias que são potencialmente mais complicadas, Mais segura, sem problema, né? além de trazerem um tempo de recuperação maior. Já as minimamente invasivas são a escolha de hoje. Me diga uma coisa, feito a cirurgia, a probabilidade de retorno desses pólipos? Depois que o paciente recebe alta da parte cirúrgica, né, então a gente faz sempre o acompanhamento. Esse acompanhamento inclui colonoscopias anuais de 6 meses, né, juntamente com outros exames de imagem, né, tomografias, ressonâncias de abdômen, de tórax, de pelve, né, exames marcadores tumorais. O exame marcador tumoral que a gente mais utiliza é o CEA, que é o marcador tumoral dos cânceres de intestino. Né? Mas para saber se vai crescer pólipo novamente nesse intestino, tem que fazer as colonoscopias. E esses pacientes ficam fazendo colonoscopias anuais. Tá certo. Doutor, essas pessoas que têm dificuldade, por exemplo, como é que chama? Constipação. Constipação. Prisão de ventre, Prisão de ventre, constipação. mas eu ainda sou do tempo de prisão de ventre, mas é constipação. Constipação. Tem possibilidade, por exemplo, disso ser um indicador ou provocar algum problema cancerígeno? Não? Um dos fatores, dos sintomas, dos sinais e sintomas dos pacientes seria a alteração de ritmo intestinal, por exemplo. E que a constipação também pode fazer parte. Às vezes o paciente que sempre teve aquele intestino relógio de funcionar todos os dias, de repente aquele intestino muda, vai começar a ter constipação, vai começar a ter diarreia. Então, esse paciente merece uma investigação com colonoscopia. Não necessariamente a constipação vai ser fator de risco. Certo. A gente levaria mais em consideração a mudança do ritmo intestinal. O paciente que previamente era constipado e começou a ter diarreia, ou que o intestino era regular e começou a ter constipação ou alguma mudança. A gente sempre leva em consideração isso.
na investigação do cólon, para realizar a colonoscopia, solicitar a Porque se isso colonoscopia. ocorreu, teve algo por trás, né? Isso, e o tubo digestivo é um tubo, não é? É um tubo. Se algo cresceu e está obstruindo a passagem, né, vai dar algum sintoma. Então a constipação poderia ser dessa forma. Estou conversando aqui com o médico proctologista, também cirurgião, né? Cirurgião proctologista, um homem que conhece só tudo. Doutor Edmar Landim, no programa Café com Leite. Doutor Edmar, rapaz, o tema em si é convidativo para a gente conversar aqui mais uns 2 programas, sabe? Porque, assim, pequenos detalhes que as pessoas muitas vezes não atentam e deixam para lá e tem a sua relevância, né? E que não é muito comum, lá no início falamos sobre isso, de se conversar sobre esse assunto, mas nosso tempo aqui está acabando e eu preciso fazer uma pausazinha. Vamos tomar um café aqui no nosso intervalo? Vamos sim. A gente volta já, tá bom? E você, fique ligado, nosso intervalo é rápido, vamos nos deliciarmos de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo e voltaremos em instantes, fique ligado. Rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo e agora, doutor Edmar, muito obrigado, rapaz. Foi ótimo aqui a nossa conversa. A aula, né? Foi muito, muito especial e isso a gente só tem que agradecer e torcer para que as pessoas não necessitem, porém se necessitar que busque se cuidar para que tenha uma vida mais saudável e longa, né? Muito obrigado, viu? E volto mais vezes aqui. Leite, agradeço a você pela oportunidade, mais uma vez, vir aqui falar desse tema. E a mensagem final que eu deixo para todos os telespectadores, né, é a prevenção. Né? Então, aproveitando o mês, que nós estamos no mês de março, né, a Sociedade de Coloproctologia, ela adotou o mês de março como o Março Azul, que é o mês de prevenção do câncer coloretal. Momento para se fazer tomar as providências e se cuidarem, né? Isso, exatamente. Então a palavra é prevenção. Março Azul. É o Março Azul. É a campanha, da mesma forma que o câncer de próstata, que o câncer de mama, com o Outubro Rosa, o Novembro Azul, a coloproctologia tem o mês que é o mês de março. Então, Estamos em março, estamos vamos cuidar, em março, né? Vamos aproveitar para se cuidar. Então a mensagem que eu deixo é essa, que é a prevenção. Inclusive você está de azul, né? Eu estou de azul, em homenagem, né? no mês de março. Então, que bom. Doutor, muito obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigado, Leite. E venha tomar mais café comigo. Nós temos mais café aqui. O café tá caro, mas está aqui. Gente, obrigado aí. Como ele disse, né? Março Azul, cuidados, né? Preventivos é a melhor opção. Quer conhecer um pouco mais sobre doutor Edmar? Segue nas redes sociais lá. Como é, doutor? As redes sociais? Doutor Edmar Landim. Doutor Edmar Landim, é difícil demais de você encontrar, né? E aqui no Juazeiro, olha, Rua São José 772, eu fui pesquisar aqui 772, ele me disse aqui, Endoclinic, né? É segundas, terças e quartas. Com o doutor Roberto, doutor Samuel, doutora Liz Leite, turma toda maravilhosa. Gente, aproveitar e mandar um abraço aqui para Auricélio e Luísa, lá no Oasis, né? Luísa e Carlos em Barbalha, Paulo Nunes na Rua da Conceição, Célia e Paulo na Vila Alta, deve ser no Crato Vila Alta, né? Berenice aqui no bairro Salesiano em Juazeiro do Norte, William Soares no bairro Franciscano, Bernardo no bairro Triângulo, Pedro Santos e Aparecida na cidade do Crato e todos aqueles que nos acompanharam até agora. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, TV Verde Vale, TV Café com Leite, TV Cariri. Redes sociais, você encontra esta e todas as nossas edições lá no site tvcafécomleite.com.br. Obrigado a todos, beijo, fiquem com Deus.